Projeto de pavimentos. Aula número 6, pavimentos de concreto. Módulo 2. Neste segundo módulo, vamos ver os tipos de pavimento de concreto. Os pavimentos de concreto podem ser de 6 tipos. Concreto simples, concreto simples com barras de transferência e de ligação, concreto com armadura distribuída descontínua sem função estrutural, concreto com armadura contínua sem função estrutural, concreto armado e concreto protendido. Inicialmente, o pavimento de concreto simples, como o próprio nome diz, ele não recebe absolutamente nenhuma armação. Trata-se exclusivamente de uma placa de concreto executada continuamente e com juntas induzidas a intervalos pré-definidos, da ordem de 4 a 6 metros, juntas de dilatação. O segundo tipo de pavimento, que destaco, é o tipo de pavimento mais usado hoje em dia no mundo inteiro, é o pavimento de concreto simples com barras de transferência e de ligação. Esse tipo de pavimento, ele não recebe a armadura estrutural e ele recebe apenas uma armadura no seu centro de gravidade destinado a combater os esforços ou transferir os esforços cortantes de uma placa para outra. São barras de grande diâmetro e pequeno comprimento que costuram a junta de dilatação, permitindo então a transferência do esforço cortante de uma placa para outra. As barras colocadas na junta longitudinal são as chamadas barras de ligação. Essas são de menor diâmetro e maior comprimento, têm a finalidade única e exclusivamente de manter solidárias as placas adjacentes. Já na junta transversal, é aquela que vai receber o tráfego, são barras de maior dimensão e menor comprimento. As juntas continuam sendo espaçadas de 4 a cada 7 metros, e é o tipo de solução mais viável técnica e economicamente atualmente. A finalidade dessas barras de transferência pode ser ilustrada nessa animação. Caso não se coloque nenhum elemento de transmissão, por ocasião da passagem do tráfego, haverá um deslocamento nas extremidades das placas, o que, num prazo muito curto, provocará o dano dessa junta de dilatação. A finalidade da barra de transferência é exatamente impedir ou igualar o deslocamento das extremidades das placas, evitando que haja formação de degraus entre as extremidades das placas. A barra de transferência, então, transfere os esforços cortantes de uma placa a outra e ela permite também a dilatação térmica entre as placas, tendo em vista que a barra é solidária apenas de um lado da placa. Do outro lado, ela não está solidária ao concreto, permitindo às placas a dilatação longitudinal. As barras de transferência são pré-posicionadas, destacando que parte dela ela recebe um material, uma graxa, para impedir que ela tenha aderência com o concreto. Do outro lado, ela não recebe tratamento nenhum, ela deve aderir ao concreto, de modo que ela permita a dilatação de uma placa em relação à outra. Esta é uma visão das barras de transferência após a concretagem de uma placa. Nesta figura, podem ser vistas as barras de transferência pré-posicionadas e as barras de ligação.
Repare que estão sendo executadas duas faixas de tráfego simultaneamente. Então, as barras de ligação mantêm as duas faixas de tráfego solidárias e as barras de transferência é aquelas que permitem a execução da junta de dilatação transversal. A junta de dilatação é da forma junta de seção enfraquecida. Durante a fase final de endurecimento do concreto, antes dele estar completamente endurecido, o concreto é cortado até cerca de 1/3 da sua espessura e, com a continuidade do endurecimento do concreto, ele vai trincar exatamente na seção enfraquecida pelo corte, formando então a junta de dilatação desejada. O outro tipo de pavimento é o pavimento com armadura distribuída descontínua, sem função estrutural. Esse tipo de armadura, que é colocada apenas na face superior do pavimento, visa aumentar o tamanho das placas. Essa armadura é uma armadura com a finalidade única de absorver os esforços de retração do concreto. É uma armadura anti-fissuração que tem por finalidade aumentar o espaçamento entre as juntas. Dessa forma, podem-se executar placas até 30 metros de comprimento, uma vez que a dilatação será suportada por essa armadura descontínua. Nas juntas transversais, continua havendo a necessidade de se usar a barra de transferência, que fica situada no centro, no meio, no eixo neutro da placa. Outro tipo de solução é o pavimento com armadura contínua, mas sem função estrutural. É semelhante ao caso anterior, só que dessa vez essa armadura ela será mais robusta e será contínua, dispensando a execução de juntas. Todos os esforços anti-fissuração serão suportados pela armação, dispensando a execução de juntas de dilatação. O outro tipo de pavimento é o pavimento estruturalmente armado. Então, nesse caso, o pavimento recebe uma armadura para suportar os esforços de flexão, e a armadura será dupla, tendo em vista que, nesse tipo de estrutura, os momentos ora são positivos, ora são negativos, com a passagem da carga. Então, a armadura necessariamente será dupla, não dispensando, no entanto, a execução de juntas de dilatação. O comprimento das placas continua a cada 4 a 6 metros. A vantagem, o único ganho em se usar a armadura estrutural é que a espessura da placa, logicamente, ficará menor. Com isso, nós terminamos o segundo módulo.